igreja continua sobre os seus pés. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Já vamos orar pelo pastor. Só para manter a ordem do culto. Vamos esperar a oferta. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Estenda suas mãos. Sabemos já que o pastor Rod Wilson é um homem abençoado por Deus, mas sabemos que também Deus tem mais para derramar sobre a vida dele e sobre as nossas vidas. Pai amado e Pai querido, eis aí o teu filho, eis aí o teu servo, Pai. E nós te apresentamos ele mais uma vez em tua presença. Mais uma vez, Senhor, colocamos ele diante do teu altar e te pedimos, Pai, que o Senhor continue, que o Senhor derrame, Pai, uma nova unção, Senhor, sobre a vida dele nesta noite. Pai, que o Senhor venha usar ele com autoridade, que o Senhor venha usar ele com eloquência. Ó Pai, que o Senhor venha usar ele, Pai, de uma forma extremamente extraordinária em tua presença. E que ele venha saber que é o Senhor que usa, Pai, para estar transmitindo a tua palavra. E ao demais da igreja, Senhor, o Senhor venha tomar os corações e as mentes, que venha estar aberto, Senhor, que o coração e a mente venha estar aberta para receber a sua semente, que a tua palavra sempre viva e que ela venha trazer transformação, Pai. Porque sabemos que a tua palavra ela é como uma espada de dois gumes, Senhor. Então venha, penetra, Senhor, no mais íntimo da mente e do coração do ser humano e de cada um dos irmãos que aqui se faz presente, através da tua palavra, e que nós podemos chegar e falar: eu não sou mais o mesmo, porque eu fui transformado pelo poder da palavra de Deus. Assim eu oro, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Por favor, saia do seu lugar, cumprimenta aí o seu irmão que está do seu lado. Diga para ele: meu irmão, minha irmã, que bom que você veio essa noite, que bom que você está aqui. Saia do seu lugar em nome de Jesus.
Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Todos com suas Bíblias aí na mão. Glória a Deus. A você que está em casa nos assistindo nessa noite, nós queremos liberar uma palavra de bênção aí para a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Continue nos acompanhando através dos canais da igreja, um deles sendo Direção Espiritual e o outro no nosso canal da igreja. Cada terça e cada domingo sempre tem uma mensagem gravada aos corações de vocês acerca da palavra de Deus. Hoje Deus tem muito para falar conosco. Amém? Pega a sua Bíblia, você que está aí com ela, em nome de Jesus. Aleluia. Segura ela bem alto, que você puder. E vamos declarar essa verdade. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. Meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a indestrutível, a incorruptível, sempre viva semente da palavra de Deus. Através dela, eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, no nome de Jesus. Amém. Coloca a Bíblia no seu lugar, curva a sua cabeça e põe a mão no seu coração. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, Pai, o Senhor ter nos permitido chegar até aqui, para estarmos aqui, ó Deus, adorando ao Senhor, em espírito e também em verdade. Declaramos, Pai, o poder da Tua palavra e abrindo, Senhor, o coração e a nossa mente para receber essa indestrutível e incorruptível semente do Evangelho do Senhor, da qual dela nós nunca mais seremos os mesmos. Assim eu peço, muda, Senhor, e abençoa a vida de cada um dos Teus filhos e dos meus irmãos em Cristo Jesus aqui nessa noite, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Temos casal aqui de visitantes. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. São netos ali da Adelita, não é isso? Da irmã Adelita. Amém? Glória a Deus. Como nós saudamos aqui, irmãos, os visitantes. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós te abençoamos no nome do Senhor. Amém? Vamos aplaudir esse casal. Para quem não sabe nem conhece, ali está atrás a minha irmã Kelly. Fica de pé, Kelly. Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir, irmãos. Essa mulher da qual recebe todas as segundas-feiras uma palavra de posicionamento. Amém? Para a glória de Deus, não somente ela, mas o nosso desejo é que tenhamos aqui homens e mulheres de Deus posicionados. Amém? Homens posicionados e mulheres de Deus posicionadas. Amém, queridos? Jesus está voltando e nós temos que ter essa convicção dessa verdade. Glória a Deus. Recadinhos aqui iniciais. Terça-feira, culto de ensino da palavra de Deus. Quinta-feira, GC de homens, GC de mulheres. Quarta-feira, GC de consolidação lá na casa da irmã Cida. Está de pé, irmã? Glória a Deus. Foi bênção na última quarta, não foi? Não queríamos nem ir embora, né? Para a glória de Deus. Sexta-feira aqui, às 15 horas, tarde da oração. Domingo, escola bíblica dominical. Quem veio aqui hoje na escola bíblica dominical? Foi bênção ou não foi? Glória a Deus. E agora, à noite, né? Estamos aqui num culto de celebração. Amém? Ontem nós tivemos ali em Várzea da Palma, no 30º ano da Igreja Batista Nacional Betel, e foi bênção demais, irmãos. Hoje o pastor Osmar me mandou uma mensagem
muito feliz, agradecendo aqui por toda essa igreja, por todo o empenho, por todo o carinho, por todo o esforço, por toda a dedicação e mais do que isso, irmãos, por toda a obediência dessa igreja que aceitou o convite para estar lá e foi para a glória do Senhor. Amém? Deus, para quem não sabe, o pastor Osmar estará conosco aqui ainda, agora nesse mês de maio e consequentemente também no mês de junho, trazendo aqui uma palavra do Senhor aos nossos corações, tá? Então não percam, porque ele pode estar vindo ou no domingo ou na terça-feira, tá? Convide sempre pessoas para estar ouvindo a palavra do Senhor. Glória a Deus! Quem está feliz aí com Jesus? Então, irmãos, pega a sua Bíblia aí nessa noite e nós vamos, pela palavra de Deus, ouvir e receber um pouco mais do Senhor. Em Lucas, capítulo de número 9, eu quero trazer aqui para essa igreja uma palavra do Senhor. Me permita, irmãos, que todos vocês estejam com o coração aberto para receber uma palavra que é do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 1. Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo de número 1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Pode se sentar em nome de Jesus. Irmãos, eu quero começar falando da palavra de Deus ao coração de cada um de vocês e a você que em casa nos assiste, que nós estamos vivendo um ano da qual para muitos será um ano desafiador, mas ao mesmo tempo um ano promissor. Porque na direção de Deus nós estamos vivendo aqui para esta igreja o ano da colheita. O ano da qual Deus tem bênçãos liberadas para o seu povo. Aleluia. E eu gostaria de saber se aqui tem povo de Deus que estão preparados para receber dessas bênçãos e já estão liberadas. Essas bênçãos, elas já estão liberadas. Imagina alguém dizer assim, e para ele já está liberado, e para ela também já está liberado, e para eles já estão liberadas. Então eu quero aqui confirmar para vocês que as bênçãos do Senhor já estão liberadas. Agora nós podemos ter com isso um total entendimento que para receber dessas bênçãos nós temos que ter a convicção de que Deus também quer dar através dela. Porque das bênçãos Ele já liberou, mas dele Ele quer algo mais. Então aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, e acompanhe comigo você, aí através da sua Bíblia, é um texto, irmão, de contexto bíblico, que diz que Jesus, convocando 12 pessoas, Ele deu algo para essas pessoas. Embora elas não tinham sequer uma perspectiva do que receberiam, Jesus deu para ela algo muito importante. Jesus deu para essas pessoas poder e também autoridade. Irmãos, é um privilégio de qualquer crente saber que no nome de Jesus Ele tem poder e autoridade. Eu não sei se você consegue compreender o que eu estou dizendo nessa magnitude dessa verdade. Aleluia. Todo crente em Jesus Cristo recebe dele poder e autoridade. Aleluia. Logo, nós somos homens e mulheres de Deus com poder e também com autoridade. Aleluia. Não são só as bênçãos que estão liberadas, mas também foi dado poder e autoridade. E qual é a finalidade desse poder e também dessa autoridade? É para que pudéssemos, com esse poder e com essa autoridade, efetuar curas e expulsar demônios. E como nós efetuamos cura e expulsamos demônios? Através do nome de Jesus. Não é necessário um outro recurso se não estar totalmente voltado
nos propósitos do Senhor, a qual Ele nos condicionou estar. E aí no verso de número 2, ele também diz na sua palavra, que além dele ter dado poder e autoridade, ele fez algo também. Ele diz o quê? Também os enviou a pregar o reino de Deus. Então, gente, Deus aqui, através da pessoa de Jesus Cristo, Ele enviou aqueles que Ele escolheu para pregar o reino dEle e curar os enfermos. Ainda no verso 3 ele completa dizendo: e disse-lhes, nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas. Irmãos, prestem atenção no que eu quero dizer aqui. Jesus, quando Ele nos chama, Ele não faz um convite para que a gente pense, mas Ele nos dá uma ordem para que a gente cumpra. Esse é o primeiro ponto que nessa noite eu queria que vocês refletissem acerca disso. Quando Jesus nos convida para aquilo que é dele, não é um convite para que a gente pense em aceitar, é uma ordem dada para que a gente cumpra. E eu peço nessa noite que o coração de vocês estejam abertos, porque a palavra do Senhor está dizendo, não é para mim apenas, é para cada um de nós. E eu quero que vocês entendam que da parte de Deus, Deus é aquele que libera bênçãos, amém, queridos? Mas é aquele que ordena da gente também um certo posicionamento. E esse posicionamento, ele está dizendo, olha, quando eu chamar vocês, não levem nada de vocês, para que vocês durante uma caminhada não dependam do que é de vocês, mas vocês passem a depender do que é de mim. Segunda coisa que eu quero falar para essa igreja, e guarde isso no coração de vocês: quando Deus chamar vocês para aquilo que é dele, aprendam a viver na dependência dele. Porque quando passamos a viver na dependência dele, Ele já sabe de tudo que precisamos, Ele já sabe de tudo que nós iremos precisar, Ele já sabe da nossa condição humana que estamos, Ele já sabe da nossa circunstância que nós estamos passando. Ele sabe das lutas e Ele sabe também das conquistas, mas Ele vai fazer com cada um que Ele chama uma prova. Fala para o irmão que está do seu lado: meu irmão, Jesus, quando te chamar, Ele vai te submeter a uma prova. E aí talvez, irmão, seja o maior desafio para muitos que ainda não entendem isso. Porque muitos querem Jesus pelo que Ele dá, mas muitos não entendem que Jesus, quando Ele também dá, Ele também pede. Só que a petição de Jesus, a maneira como Ele pede, não é se você pode, não é se é possível você fazer. Ele estabelece o que você tem que fazer. Então, se Ele estabelece o que tem que fazer, quem não estiver fazendo está em obediência a uma desobediência a uma ordem dele. E se estamos numa desobediência à ordem dele, as bênçãos que já estão liberadas é como se ele falasse para o anjo: segura só um pouquinho, porque eu preciso avaliar ele e ela a quem eu chamo. Vocês estão conseguindo compreender, gente? Olha só o que eu quero dizer e voltar novamente. O ano é da colheita, tem bênçãos liberadas para o seu povo, mas Jesus está dizendo o seguinte para o anjo: segura aí que eu vou testar, eu vou provar se eles estão prontos para receber, porque eu sei que eles querem, e eu sei que eles necessitam, mas eu também preciso deles saber se eles estão exatamente posicionados àquilo a qual eu o chamei. E nessa noite, eu estou pregando aqui para os chamados de Deus, para os eleitos de Deus, para aqueles a qual Deus fez um convite através de Jesus para que viéssemos a Ele. Não pensem vocês que vocês vieram aqui porque alguém convidou, ou porque simplesmente bateu na cabeça e falou: hoje é dia de culto, eu estou indo para lá. Não, você veio porque Deus moveu seu coração para vir e trouxe entendimento para você compreender que é aqui que você deveria estar
E é aqui que você deve estar. Só que esse aqui não é nesse templo físico. Esse aqui não é nessa garagem aqui dessa casa. Esse aqui é na presença do Todo-Poderoso, a qual te escolheu, e dele já tem bênçãos liberadas para entregar para você. Ele te moveu no seu coração para vir, porque ele quer ver até que ponto nós estamos abertos para receber, mas abertos também para poder fazer. Então ele diz aqui na palavra, dizendo, olha, verso 3, nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão e nem dinheiro. Não deveis ter duas túnicas. É como Deus falando o seguinte, olha, na roupa que você está, nessa mesma roupa você vai. Ou seja, não é para que ninguém chegue e fale o seguinte, como que ele quer que eu vou, se eu não tenho nem roupa para levar? Eu quero dizer para vocês, ele não está colocando essa condição. Ele está dizendo, não leve duas túnicas, não leve duas roupas, porque quando eu te chamar, eu durante a jornada, eu durante o seu caminho, eu serei o seu tudo. E você deverá compreender que sem mim, nada podereis fazer. Mais uma vez, vamos viver uma dependência total e exclusiva de Deus. Vamos viver uma dependência total e exclusiva de Jesus. Vamos viver uma dependência que, ainda com dinheiro, ainda com alforje, alguém sabe o que é alforje aqui, gente? Não? Não, sabe não, irmão? Não, eu vou te dizer, você chegou a ver em algum momento umas motos chegando aí? Porque hoje está tendo encontro dos motoqueiros. Alguém chegou a ver aí? Motos chegando? Vocês já viram, talvez em algum momento, motos que chegam e do lado da moto tem bolsa? Uma bolsa de um lado e uma bolsa do outro lado, e atrás também tem bolsa, tem uma mala. É uma mala de um lado e uma mala de outro lado. Vocês já viram? Nas motos? Já vai. Aquilo ali do lado é o alforge. É aquilo que dá o suporte para aquelas bolsas ficarem ali calçadas. Em outras palavras, é como se eu pegasse uma sacola de um lado e uma mala do outro e fosse. E Jesus está falando, não é para você levar nada. É para você ir conforme a ordem que eu te pedi. Eu não estou dizendo para você levar. Eu estou dizendo para que você vá. Porque se eu te chamei, eu proverei. Se eu te escolhi, você é meu escolhido. E se você é meu escolhido e entendeu o meu chamado, eu vou ordenar as bênçãos para chegar até você. E eu quero nessa noite dizer, tem alguém que espera das bênçãos de Deus aí? Amém. Se tem alguém que espera das bênçãos de Deus, não ore para as bênçãos, mas ore para a visão que está à frente de você, para colocar, pastora Celira, a mão. Quem pode fazer isso comigo? Colocar a mão no arado do Senhor. Porque aonde Deus vai nos provar, é se a nossa mão vai estar no arado. É aí. A conversa de Jesus começa aqui. Eu tenho bênçãos para vocês, mas eu tenho um arado para vocês. Eu tenho bênçãos que serão liberadas, mas eu tenho trabalho para vocês. Não é para a gente só receber e não trabalhar, porque Deus quer que nós trabalhemos para Ele. Porque todo aquele que trabalha para Deus, Deus é fiel para poder recompensar. Todo aquele que põe a mão no arado do Senhor, o Senhor é fiel para poder retribuir. Eu pergunto nessa noite, tem alguém aqui que quer ser retribuído por trabalhar para o Senhor? Porque, gente, quando nós trabalhamos para o homem, a gente se dedica ao trabalho do homem. E muitas vezes, na hora que o homem vai pagar, falta algo. E quando falta algo, a gente fica insatisfeito. E quando a gente fica insatisfeito, a gente recorre aos nossos direitos. E quando a gente recorre aos nossos direitos, a gente usa os recursos a nosso favor. E quando a gente usa os recursos a nosso favor, ele nos devolve com um certo acúmulo de justiça perante isso. Por isso, as funções dos advogados. Só que o Senhor Jesus, ele não precisa de nada disso. Quando colocamos a mão no arado, Ele é fiel para dizer, pagarei tudo que eles fizerem para mim, porque a cada um que trabalhar para mim, eu não deverei. E eu quero saber nessa noite que quem quer trabalhar aqui com o Senhor,
Porque se trabalharmos para o Senhor, irmãos, Ele não vai ficar devendo nada para ninguém. Para ninguém. Ninguém vai falar, trabalhei para Jesus e fiquei no prejuízo. Ninguém vai dizer, trabalhei para o Senhor e Ele me lesou. Ninguém vai poder dizer, trabalhei para o Senhor, gastei todo o meu tempo, perdi todo o meu tempo, deixei de fazer outras coisas e nada tive proveito. Meu irmão, se em algum momento alguém foi, ou talvez está sendo lesado, é porque está trabalhando para homens. Porque quem trabalha para homens na obra do Senhor, vai se frustrar com homens nessa obra do Senhor. Porque o homem, ele não é dono da obra. O dono da obra é Jesus. O dono da seara é Deus. E Deus é aquele que recompensa todos aqueles que põem a mão nesse arado. Mas então, irmãos, acompanhem comigo nesse texto, porque nós iremos navegar mais nessa palavra do Senhor. Então ele diz no verso de número 2 que também Ele nos enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, irmãos, percebem aqui que Deus, através de Jesus, Ele envia essas pessoas para poder fazer uma atividade, para poder pregar o Evangelho de Deus. Ainda nesse mesmo capítulo, que é o capítulo de número 9, vamos comigo, por favor, no verso de número 37. 37. E no versículo de número 37, irmãos, no dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus uma grande multidão. E eis que entre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-se até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Irmãos, aqui um homem fala para Jesus uma situação. Agora, diante dessa situação, já estava junto com Jesus 12 homens. E quem eram esses homens? Escolhidos de Deus. O próprio dedo. Não foi ninguém que falou, eu vou te apresentar Jesus e quem sabe Ele te escolhe. Não foi assim que aconteceu. Ele escolheu cada um. E quando Ele os chamou, o que Ele deu primeiramente? Poder e autoridade. Mas aí veio uma circunstância de um menino que tinha um espírito, e esse espírito atormentava esse menino, e esse menino precisava de uma ajuda, e essa ajuda era uma cura, cuja cura tinha que se expelir um demônio. Aí eu pergunto para vocês, os discípulos poderiam fazer isso? Sim ou não? Poderiam. E por que ele, o pai do menino, recorreu a Jesus, alegando que os discípulos não conseguiram fazer isso? Não conseguiram fazer isso. Acompanhe comigo aí no verso 40. Roguei aos teus discípulos que os expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e também perversa. Olha como é que ele termina o texto: até quando estarei convosco e vos sofrerei. Aí, gente, diante disso, Nilde, o que é que Jesus faz? Cadê o menino? Cadê o menino? Traz ele aqui. E o menino vem lá. E quando o menino vem, o que Jesus faz com aquele menino? Cura. E o que é que esses discípulos fazem? Presenciam. Mas o que é que eles recebem diante da multidão, Nilde? Uma reprovação em público. O que é que está acontecendo no meio do povo de Deus? Uma reprovação em público. Dizem que é, mas na hora de usar não tem poder e nem autoridade. Aí
aquele que está com problema clama a Jesus e Jesus resolve, e esses que dizem que estão com Jesus são envergonhados perante o público. E eu falo nessa noite, quem é o público dos nossos dias? A sociedade que te observa. Irmãos, quando você sai da sua casa, eu acredito que pelo menos para algum, você sai com a sua Bíblia na mão. Alguém te observa. E ao te observar, ele entende que no subconsciente, você no mínimo é um crente. Então se ele entende no subconsciente que você é um crente, você é diferente dele. E se ele entende que você é diferente dele, se ele precisar de uma ajuda sua, você vai passar vergonha com ele. Nós vamos passar vergonha com isso. Porque nós vamos usar de uma autoridade que não temos e vamos usar de um poder que não temos. E tudo isso por quê? Porque estamos envergonhando o nome de Jesus em discussões. Esses apóstolos aqui estavam discutindo se era lícito ou não expulsar aquele demônio. Hoje, tem pessoas que estão discutindo se é lícito ou não falar de Jesus. Lá na empresa, não pode. Por quê? Não deve. Por quê? Lá na escola, na faculdade, na rua, não se fala mais de Jesus. Só que não é a instituição que está impondo para não falar. É a nossa vergonha causada aos escândalos que está impedindo eles acreditarem que nós somos homens e mulheres de Deus. É quando alguém diz, quem é crente? Ele, não, aqui não fala mais de Jesus, vocês não têm moral para isso. Alguém vai falar, tem o nome de Deus. Ele, não, aqui não fala, é proibido. Por quê? Porque eles não dão exemplo como crente, não. Nós estamos colocando os limites, deixando de operar o poder de Deus, e aqueles que dependem estão clamando por Jesus, e Jesus no seu poder e na sua soberania, Ele está fazendo o papel que era nosso. E se Jesus está fazendo o papel que era nosso, Ele vai nos cobrar pelo papel que nós deveríamos estar fazendo. E é sobre isso que eu quero entender, porque quem quer receber das bênçãos de Deus que já estão liberadas? Amém. Mas quem quer ter um diálogo com Jesus na hora que Ele falar, cara, cadê você que na hora que eu preciso, você não está? E na hora que eu preciso, você não faz. E na hora que eu espero, você não se posiciona. Eu tenho que agir no seu lugar. Quando eu te dei poder para você poder fazer. Vamos abrir a nossa mente para isso. Porque, irmãos, olha comigo no verso de número 40 desse texto. Roguei aos teus discípulos, ou seja, eu pedi aos seus discípulos, que os expelissem, mas eles não puderam. Ou seja, tinha limitação dos discípulos? Não. Mas houve limitação dos discípulos? Sim. E qual foi o resultado dessa limitação? Uma vergonha ao povo de Deus, escolhido por Jesus, aonde ele teve que fazer o papel que não era necessário. E a resposta de Jesus foi, que geração incrédula e perversa é essa? Até quando eu vou estar com vocês? Até quando eu vou ter que sair lá do céu, descer na terra, operar na terra, se eu deixei o meu espírito dentro de vocês, para poder trazer a minha palavra e levar a minha palavra e a minha palavra fazer algo através de vocês? Mas vocês não estão posicionados, vocês não estão tendo atitude, vocês não estão desenvolvendo as habilidades, vocês estão ignorando o conhecimento. Chato. Muita gente ignorando o conhecimento, muita gente não habilitando a manejar a palavra, e muita gente sem atitude para poder exercer o poder pela palavra. Mas então, veja bem, verso 42. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino, e o que ele fez? E o entregou a seu pai. É aqui que a gente vai começar a pregação dessa noite. Ou seja, irmãos, aquele menino era reprovado pela sociedade. Aquele menino tinha uma enfermidade demoníaca. Aquele menino tinha uma possessão demoníaca. Aquele menino precisava de ajuda. O pai foi buscar recursos dos homens de Deus. Os homens de Deus falharam na sua posição. Ele teve que interpelar por Jesus. E Jesus teve que vir e fazer o evangelho do Senhor valer para anular a vergonha que os discípulos tinham causado. Hoje,
Jesus está tendo que operar milagres em meio aos incrédulos, para que o evangelho dele se mostre revelado como um evangelho de poder, enquanto os homens e as mulheres de Deus estão sendo reprovadas, porque não estão exercendo o seu papel e o seu chamado e a sua posição como homens e como mulheres de Deus. Já no versículo de número 57, eu quero que vocês venham comigo, ainda em Lucas capítulo de número 9, versículo de número 57, acompanhe comigo, por favor. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse, indo eles caminho fora, alguém lhes disse, seguir-te-ei onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permita-me ir primeiro sepultar meu Pai. São dois contextos onde Jesus, a um, ele prova, e a outro, ele submete uma prova. No primeiro, chega alguém, pastora Celina, e diz assim, olha, seguir-te-ei por onde quer que você for. É como alguém chegasse, irmão Ronaldo, e falasse assim, Jesus, eu estou com você, eu sigo com você, eu ando com você, aonde você for. Aquela palavra era para poder impressionar a Jesus. Aquela palavra era para Jesus poder falar assim, gente, que alegria de palavra tão comovente essa. Que alegria de ouvir um depoimento que me alegra de saber que ele vai me seguir para onde eu for. Que alegria é essa de saber que alguém se posicionou para poder dizer, eu vou contigo aonde você for. Gente, se em algum momento alguém pensou que Jesus ia ficar impressionado com aquilo, se decepcionou. E eu quero dizer nessa noite para vocês, quando vocês acharem que vão impressionar Jesus, Ele vai frustrar vocês. Ele vai frustrar a nós. Ele vai frustrar as nossas expectativas. Ele vai colocar um valor de limite para que a gente realmente repense aquilo que a gente disse. Porque quando aquele homem chega, irmã Maria José, e fala, eu te seguirei aonde você for, ele achou que Jesus falasse assim, olha, legal, cara, vamos, deixa eu te explicar aqui onde é que vai ser, como que nós vamos fazer. Olha, você agora que vai me seguir e vai estar comigo, eu vou te dar poder, eu vou te dar autoridade, eu vou te dar casa, eu vou te dar bem, eu vou te dar tudo que você precisa, já que você me convenceu que você está comigo. Não foi isso que Jesus falou. Jesus disse assim, olha, a raposa tem os covis, onde ela dorme, onde ela se esconde. As aves do céu têm os ninhos, onde elas repousam lá. Eu não tenho para onde ir. Nesse mundo eu não tenho nada. Ainda assim você quer me seguir? Ainda assim você vai comigo por onde eu for? Ainda assim que eu seja maltratado pelas pessoas, você também vai permitir ser maltratado por minha causa? Ainda assim você vai ser aberto a ser cuspido, traído, machucado, ferido, esbofeteado, interrogado, até morto, se for o caso, por minha causa? É isso mesmo? Você vem comigo por isso? Não foi isso que Jesus se emocionou. Mas foi isso que Jesus devolveu como resposta para aquelas pessoas. Porque, gente, quando alguém diz que vai servir a Jesus pela força do braço, pelos recursos que tem, ou pela qualificação que adquire, para em meio ao caminho. Porque, irmãos, Jesus não quer ninguém capacitado, mas Ele quer capacitar cada um dos escolhidos deles ao longo da caminhada. E numa das coisas que Ele está dizendo é, não dependa de recursos quando eu sou o verdadeiro recurso.
tenha dependência total em mim e entenda que sem mim você não pode fazer nada. Foi exatamente isso que Jesus quis dizer nesse texto. Se você quer vir me seguir, entenda que você não é nada, entenda que você não tem nada, entenda que você não deve levar nada, mas saiba que você tem que depender de mim para tudo. Esse aqui foi o primeiro diálogo com o primeiro homem. Aí agora vem o segundo. E acompanhe comigo, por favor, aí no verso de número 59, Nilde. E demais que me ouvem aqui, você que em casa também nos assiste. No verso 59 ele diz: a outro disse Jesus. Qual foi a ordem dele? Segue-me. Gente, o que Jesus falou para essa segunda pessoa? Vem, segue-me. Jesus perguntou se ele podia. Jesus pediu autoridade para os pais para poder liberar ele? Não. Jesus prometeu algo para ele? Jesus disse que tinha bênçãos liberadas para ele? Jesus falou do quão grande ele é para essa pessoa? Não. O que ele disse? Segue. Só que, irmãos, essa pessoa escutou? Escutou, gente. Só que o que ela fez no segundo momento? Vamos lá? Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Vamos interpretar. Quem já ouviu esse texto? E quem já compreendeu esse texto? Gente, qual foi o primeiro pedido de Jesus? Vem. Qual foi a resposta desse homem? Permita-me sepultar meu pai primeiro. Vocês acham que Jesus se comoveu com isso? Não. Vamos aos 60? Mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Aí a pergunta que eu faço nessa noite: o que Jesus falou com aquele homem? Segue. O que Jesus queria dele? Prega o reino de Deus. Mas o que ele deu de desculpa para Jesus? Deixa eu primeiro sepultar meu pai. Sabe qual é a resposta que aqui não está na Bíblia, mas eu digo para todos, eu quero que vocês vejam na Bíblia? Se seu pai, enquanto era vivo, você nunca me serviu, agora que eu quero te servir, você quer dar desculpa? Quantos crentes estão dando desculpa? Quantos crentes estão dando justificativa para fugir? Deixa eu primeiro sepultar meu pai, aí depois eu vou. Jesus falou: não é isso. Só que, irmãos, Jesus não queria que ele não sepultasse o pai dele. Ele até queria, pastor. Não ia ter problema nenhum. Mas Jesus aqui submeteu uma prova para esse homem. Jesus colocou para ele assim: vem e prega a minha palavra, e deixa que os mortos sepultem os outros mortos. Ou seja, enquanto você estiver fazendo a minha obra, pregando a minha palavra, não dá desculpa para poder não ter motivo para poder fazer o que eu te peço. Gente, posicionem-se. Vocês que me escutam aqui nessa noite, não tem desculpa não. Não coloca prioridade. Depois que eu terminar a faculdade, aí eu vou. Talvez você nem vai terminar a faculdade. Quando eu conseguir um trabalho, aí eu faço. Talvez você nem vai ter oportunidade de um trabalho. Quando eu completar a maior de idade, aí eu tomo essa posição que você tanto fala. Talvez você nem vai chegar lá. Quando eu fizer um curso de teologia, aí eu vou ter condição para pregar. Meu irmão, talvez você não vai ter nem um segundo sequer para sair dali. É hoje que Deus te chama. É agora que Ele te estabelece. Ele não quer mais desculpa. Jesus, nesses últimos dias, não quer mais desculpa. Esse negócio de desculpar, não, deixa primeiro eu sepultar meu pai, deixa primeiro eu sepultar minha mãe, deixa primeiro eu fazer meu curso, deixa primeiro eu arrumar um trabalho, deixa primeiro eu ter uma qualificação, deixa primeiro eu fazer algo. Gente, esse homem aqui, esse aqui da história, esse aqui, Jesus chamou ele para quê? Para pregar. Só que, gente, Jesus não está chamando só esse homem, não. Ele está chamando a cada um de nós. Nós podemos pregar na escola, no trabalho. Nós podemos pregar. Agora, pastor, eles não deixam eu pregar, não. Claro que deixam, irmão. Vive o caráter de Cristo e o testemunho de Cristo.
que nem eles vão saber que é Cristo em vocês, mas eles vão perceber que você é diferente deles. E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. A sombra de Pedro curava? Por que só de Pedro cura e a nossa não? Ou sempre eu vou dar essa desculpa? Eu não vou porque, né? A sombra de Pedro é que curava. E a nossa, irmão? A nossa não cura? E por que a nossa sombra não cura? Porque nós estamos debaixo de uma sombra, ociosos em uma zona de conforto. Em uma posição para eu não vou, eu não quero, eu estou lá, estou suave na nave, eu não quero nada disso, chegou o meu momento, eu não nasci para isso, eu não estudei para isso. Isso é pegada lá para o pastor. Isso não é função minha. Aí, gente, na hora que precisar, vão passar vergonha, porque não vai ter poder nem autoridade para falar no nome de Jesus. Esse é o segundo homem. Agora vem o terceiro homem, vamos lá? Verso de número 61. Acompanhe comigo. Verso de número 61. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro o que, irmãos? Despedir-nos da minha família ou despedir-nos de casa. Ok? Olha o que o outro diz: Senhor, deixa-me seguir o Senhor, mas primeiro deixa eu despedir lá de casa. Essa palavra despedir aqui, gente, ela tem uma finalidade. Para alguns aqui não saibam, mas eu quero revelar aqui nessa noite. Viu, Jonathan? Essa palavra despedir aqui, ela significa o que eu, no entendimento dela, eu fiz. E hoje eu testemunho para vocês. Quando esse homem aqui falou: olha, deixe primeiro despedir da minha casa, ele está colocando assim, ó, deixe-me primeiro buscar da minha casa a bênção para eu poder seguir o chamado que você tem. Não é ele dizer assim: pai, mãe, tchau, agora eu vou servir a Jesus e eu só venho aqui nem sei quando. Não é isso. Esse despedir não é isso, Ronaldo. Esse despedir é quando você chega e fala: mãe, pai, hoje eu sirvo a Jesus. Ele me chamou para um propósito. Dele eu serei servo. Para ele trabalharei no arado. Dele receberei a recompensa. Nele eu sei que eu tenho a vida eterna. Seu pai e sua mãe vai falar: filho, você está abençoado. Vai. Não coloca limite. Gente, quem puder, olha para trás. Ali está o Alone ali, ó. Dá uma olhadinha lá e vamos aplaudir aquele homem. Foi na minha casa, na minha porta, me pedir para namorar minha filha. Primeira resposta: não. Segunda resposta: conhece Jesus? Não. Queremos te ajudar a conhecer. Terceira resposta: espere até que eu não aprove, mas eu te abençoo. Porque quando você receber de nós a bênção sobre nós, a vocês, nós esperamos que seus pais façam a mesma coisa, se eles tiverem entendimento. Caso eles não tenham entendimento, eles receberão entendimento, porque o Espírito Santo colocará no coração deles. E quando ele tiver da parte dos pais dele a bênção, e da nossa parte a bênção, para onde eles vão? Aonde Deus mandar. E quando Deus mandar, eles não usarão de justificativa, nem eu e nem a mãe dela colocará justificativa. Porque nós entendemos que quando Deus chama, é Deus quem vai fazer toda a boa obra. Hoje eles estão aí namorando. E hoje eu estou aqui falando para todos vocês. E numa alegria de saber que ele soube esperar no tempo, mas ele foi provado, está sendo provado no tempo. Glória a Deus. Hã? Oi? Foram dois? Não.
E ele perseverou. E que persevere. Porque ainda falta muito para os dois estágios. É só o primeiro. E esse é raso, tá, gente? Esse estágio, ele é raso. Mas é nesse estágio que tem uma lupa de todo tamanho no coração dele. Não por mim, mas de Deus nele. Por quê? Porque quando ele saiu lá de casa, ele recebeu uma bênção sacerdotal dos pais dele. Sobre ele está uma grande responsabilidade. Estamos te entregando e confiando na mulher de Deus. Leve, tá? Só para depois passa aí. Isso é só para a fase do namoro. Quem é pai aqui, né, Luan, daqui a alguns anos. E, gente, o que eu quero que vocês saibam com isso? Eu quero que vocês saibam que, da parte de Deus, Deus quer que nós servimos a Ele com entendimento, que possamos servir a Ele com temor, mas saber que quando dele nós damos um sim, Ele vai cobrar o S, o I e o M. Amém? Ainda bem que é amém. Porque quando Ele te perguntar e você disser sim, Ele vai cobrar o S, o I e o M. Só que Ele não vai cobrar no último dia, não. Ele primeiro vai te provar para saber quando você falar dele, ou você é honrada ou você é desonrada. Ou você é honrado ou você é envergonhado. Muitos já estão envergonhando. Eu desejo que essa igreja seja honrada por onde ele falar de Jesus. Amém. Por onde você falar de Jesus e alguém disser, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus, essa é uma família de Deus. Verso 61, gente. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir da minha família. Olha o que Jesus colocou no verso de número 62. Gente, quem aqui não gosta de ser confrontado por Jesus? Porque nessa hora aqui, Jesus confrontou ele. Vamos ver no verso de número 62. Gente, qual foi aqui a desculpa dele? Eu quero te seguir, mas deixa-me primeiro o quê? Despedir da minha casa. Olha a resposta de Jesus. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, ser crente não é dizer que é e está aí sentado como vocês estão. Ser crente é mais do que isso. Ser crente é aonde você estiver. Você ser a defensora, nós sermos os defensores do Evangelho de Deus. Vivendo as verdades de Deus. Não compactuando com tudo que Deus não se agrada. Mas se agradando e permitindo o Senhor se agradar de tudo que é dele. E nele dá o total exemplo, renunciando-se para o mundo, mas buscando se aproximar mais de Deus. Porque todo aquele que se aproxima mais de Deus, Deus vai se aproximar mais dele. E quando Deus se aproximar mais de nós, quem quer isso aqui, irmãos? Quando Deus se aproximar mais de nós, sabe o que é que Ele vai fazer, gente? Ele não vai perguntar o que nós queremos, Ele vai entregar o que nós desejamos. E alguém vai dizer, Senhor, calma, está aqui, filho, ó. Você buscou tanto a minha presença, você buscou tanto a mim, você se aproximou tanto a mim, como que eu vou me distanciar de você? Esconde aí, filho, debaixo das minhas asas, repousa aí, filho, debaixo da sombra do Onipotente, descansa aí e olha esse espaço verdejante, se alimenta da minha palavra, filho. Refrigera aí, filho, debaixo das minhas asas, e olhe para a sua direção.
direita, o que você está vendo? 1000 caindo ao seu lado. Olha para o outro lado, 10.000 à sua direita. Agora olha para você, filho. Aonde que está a seta te atingindo? E você vai olhar e vai, não está. É porque você está debaixo da sombra do esconderijo do Onipotente. E tudo porque se aproximamos mais de Deus. E tudo porque entendemos a visão de Deus. E tudo porque não temos justificativa para não fazer o que Deus quer que façamos. Porque é algo que eu quero dizer para vocês. Se Deus te entregou algo, te confiou algo, e você não fez, ou não está fazendo, não é que Ele vai te tirar, mas Ele vai estabelecer outro para fazer o que é dele. Todos me ouvem? E Ele vai travar. Está liberado para você. E a mão do Senhor que está estendida para te abençoar, ela está estendida para não permitir que as bênçãos liberadas cheguem, até você se posicionar. Daí virá enfermidade, daí virá sofrimento, daí virá tribulação, daí virá angústia, daí virá toda sorte de coisas ruins, até que todos entendam, eu deveria estar fazendo e eu não estou fazendo. Preciso voltar. E Ele vai dizer, volta rápido enquanto eu ainda não vi. Porque quando eu vier e você não estiver fazendo, você ficará para trás. Ficarão para trás. E alguém pode dizer, não, pastor, os salvos serão, ok, irmão, estou falando de salvos, mas salvo não negligencia. Salvo não dá desculpa. Salvo não prioriza coisas do mundo no lugar das coisas de Deus. Salvo não dá jeitinho. Salvo, não, hoje não vou não. Não vou. Hoje eu não quero ir. Salvo não. Eu vou sepultar meu pai. Salvo não. Salvo ele sabe, se tiver que sepultar, ele vai sepultar. Mas ele vai sepultar ciente de que quando ele terminar ali, ele vai seguir. Porque Jesus tem algo para ele ainda muito mais. O salvo não traz vergonha. O salvo não traz escândalo. O salvo, ele é obediente. O salvo, você não precisa ficar toda hora chamando ele a atenção. O salvo tem consciência. O salvo tem entendimento. O salvo tem convicção. O salvo compreende, o salvo ele obedece, o salvo ele busca. O salvo não é aquele que vai falar, eu vou quando eu quero, porque agora eu já sou salvo e o que importa é que Jesus já me aceitou. Esse não é salvo não. O salvo é aquele que vai dizer, o que me importa é estar na casa, é estar na presença, é congregar, é cultuar, é participar, é contribuir, é colaborar, é ajudar, é discipular, é ser exortado, é exortar, é ser admoestado, é ser admoestada, mas também é admoestar, é ser corrigido, mas também é corrigir. O salvo é aquele que diz, aonde que eu posso colocar a mão no arado, porque eu quero ser digno de ser chamado discípulo de Jesus. Esse é o salvo. Então não brinquem achando que vocês são salvos, porque de repente ainda não chegou a salvação até vocês. Ou talvez a salvação até chegou, mas você ainda não tomou posse que ela é a salvação para a sua vida eterna, não essa das bênçãos que muitos querem. E eu quero com isso, irmãos, entender com vocês que no verso final desse texto, Jesus está dizendo, olha, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Deus quer, irmã Edna, que coloquemos a mão mesmo. Pastor, nada sei fazer. Você sabe arrumar a cadeia? Você sabe receber pessoas? Você sabe recolher o lixo do banheiro? Você sabe pegar água e colocar aqui, gente? Você sabe pegar água ali na bandeja e servir? Você sabe perguntar, tem Bíblia aí? Não, só um minutinho, vou pegar uma Bíblia e colocar para você poder nos acompanhar na Bíblia. Tem alguém que não sabe o que é isso? Tem alguém que não sabe fazer isso? Lembra quando eu disse que o ano é desafiador, mas ao mesmo tempo ele é promissor? Por que ele é promissor? Porque tem bênçãos liberadas. Por que ele é desafiador? Porque Deus está querendo que nós coloquemos a mão no arado.
Deus quer que nós trabalhemos para Ele. Deus quer que nós tenhamos entendimento de quem é Ele e por que nós estamos aqui para isso. E eu quero que vocês saibam, vocês não têm que estar aqui por causa do pastor. Vocês não devem vir aqui por causa desses pastores. Você não tem que estar aqui porque seu filho vem. Você não tem que vir aqui porque sua esposa vem. Vocês têm que vir e estar por causa de Jesus. Vocês têm que permanecer por causa de Jesus. Vocês têm que resistir por causa de Jesus. É Ele, irmãos, que vai recompensar cada um. Se eu disser que vou te dar, você vai frustrar comigo, porque eu vou te decepcionar. Tão falho você é, tão falho eu também sou. Estamos no mesmo barco. Não muda nada. Mas se nós entendermos que é Jesus quem está no barco, e a ordem dele é que façamos o que ele nos deu, não é para a gente estar aqui. Quem está aqui nessa noite? Amém. Quem está aqui nessa noite? Amém. Não é para nós que estamos aqui. Quem está aqui nessa noite? Amém. Incomodar o mestre. Não incomodem o mestre. Deixa ele descansar. Deixa Jesus descansar, irmãos. Pega aí o remo e você mesmo rema. Sério. Deixa ele descansar. O vendaval que vier, se Jesus estiver no barco, você tem condição de poder repreender os ventos. A tempestade que vier, se Jesus estiver no barco, você tem autoridade para mandar ela cessar. Agora, não incomode o mestre. Fala para o irmão que está do seu lado aí. Irmão, minha irmã, não me incomode o mestre. Porque quem incomodar o mestre de Lene vai passar vergonha pelo mestre. Porque o mestre disse para aqueles discípulos o quê? Vocês são homens de pequena fé. Gente, sabe o que é mais vergonhoso para um homem nesses últimos tempos? É Jesus falar assim: você não tem fé nenhuma, moral nenhuma. Você diz que é em mim, mas você não é nada em mim. Você diz que tem poder, você fala do meu nome, prega do meu nome, você não é nada. Nenhum vento que eu permiti que viesse, você foi lá, você fez para me incomodar. O que tem de crente incomodando o mestre? O que tem de crente incomodando o mestre? É como se chegasse para o mestre toda hora: Senhor, meu problema, Senhor, minha causa, Senhor, meu momento, Senhor, minha circunstância, Senhor, minha enfermidade, Senhor, minha luta, Senhor, meu casamento, Senhor, meu emprego, Senhor, Senhor, Senhor. Cuidado para que Jesus não se levante e fale: você é um homem e uma mulher de pequena fé. Tem autoridade no meu nome, poder no meu nome, mas não tem habilidade nem posicionamento nenhum para usar o que eu te dei. E ainda me pede para receber o que só eu posso dar, as bênçãos do Senhor. Vamos refletir sobre isso, irmãos? Vamos sair daqui ruminando essa palavra? Vamos sair daqui olhando para nós mesmos, quando chegar no espelho, olhar para nós mesmos e dizer: olha, preciso melhorar. Eu preciso entender que aquele que me chamou é o que me vocacionou. E aquele que me vocacionou tem bênçãos liberadas para mim. Mas se tem bênçãos liberadas para mim, eu preciso me posicionar para poder colocar a mão no arado. E colocar a mão no arado, gente, é a coisa mais fácil que tem. É você ir da forma como Ele te estabeleceu. E a ordem de Jesus é: vá, pregue a minha palavra, cure os enfermos e expulse demônios. Amém? Primeiro demônio a expulsar. Gravem aí, você que em casa me assiste. Alguém quer saber o nome dele? Primeiro demônio que nós precisamos expulsar da nossa vida. Alguém quer saber o nome? Levante aí quem quer saber o nome. Pergunte aí quem quer saber o primeiro nome do demônio que nós temos que expulsar. Começa com a letra E e termina com a letra U. Você mesmo. Você mesmo. Porque você é adversário de você mesmo. Primeiro demônio. Mas eu preguiçoso. Eu procrastinador. Alguém mais? Quer saber a legião dos demônios? Não? Não?
procrastinador, eu preguiçoso, eu avarento, eu desobediente aos pais, eu negligente à palavra. Alguém mais quer saber? Minha relação. Esse demônio, gente, somos nós. Temos que mandar ele para fora. E temos que mandar ele para fora, não no nome de Jesus, mas no posicionamento de Jesus. Aleluia. Fica de pé, em nome do Senhor. Você que está em casa nessa noite, receba essa palavra em nome de Jesus. E Deus possa te abençoar e continue nos acompanhando pelo canal Direção Espiritual. Levante as suas mãos, irmãos, o mais alto que você puder. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Assim seja. o amor de Deus, Assim seja. a comunhão do Espírito Santo, Assim seja. seja com cada um de nós, e essa igreja diz: Amém. Cumprimenta aí o seu irmão, vai viver a melhor semana